Olá, vamos. Bom dia, Mariana. Marina, minha flor. Minha tia, olha quanta gente. Olha, vamos lá. Estive sumida, estava doente. E aí não dava para eu estar aqui. Agora estou de volta. Nossa live, nossa conversa de hoje, né, vai ser sobre o Charlie. Olha que lindo esse. Esse é muito engraçado que eu pesquisei bastante, sabe, sobre a história, né, sobre a parte que eu não sabia, né, e é muito confuso, extremamente confuso. Então, o nome Charlie, ele se mistura muito com pashmina, né? Por quê? Porque... Bom dia, Mari. Ele se mistura muito com pashmina, então é X, para saber a história direito. Então, existem relatos, né? Então, eu fiz uma ordem aqui, só que é um pouco confusa. Ó, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Vamos lá. A pashmina, o primeiro relato que tem dela são do ano de 3000 a.C. E elas eram feitas, né, que até hoje tem isso, né, de uma cabra que chama cabra Ircus capra. Essa cabra, hoje em dia, ela tá, obviamente, ameaçada de extinção, então é proibido, tá? É proibido ter pegar a lã dela para fazer a pashmina, né? Que seria de cachemir, porque essa cabra, ela vai ter essa lã dela é extremamente fino, para você imaginar, é mais ou menos 10%, a espessura dela é 10% de um fio de cabelo nosso, 10%, é muito menor, muito menor. E ela é proibido, né? Claro, porque as cabras estão acabando, porém, obviamente, que existe todo um mercado clandestino que até hoje ainda faz, óbvio, né? Mas não precisava mais, a gente faz com outras lãs, né? Você vê essa daqui, que linda, olha, que linda. E nem é pesadona essa, viu? Depois eu vou explicar essa daqui toda pra vocês. Foi minha mãe que fez. Então, aí depois desse 3000, que é o pashmina, usavam homens, usavam mulheres, né, que é uma forma de se cobrir, de se proteger também, né, não é muito explicado, então, da onde saiu essa lã, onde tem essas cabras? Essas cabras estão nos Montes Urais, que é na Rússia, e aí depois desaparece qualquer relato e vai aparecer 3000 a.C. Vai aparecer um relato assim escrito realmente no século XII só, nas mulheres incas, que até é uma história muito interessante. Elas usavam um chale e elas usavam um broche para poder prender esse chale, tá certo? Não sei se o modelo é igual a esse, tá? Porque não apareceu para mim. Elas usavam um broche para prender esse chale. E isso facilitou os arqueólogos a saber que aquela múmia ou aquela estátua era referente a uma mulher, por conta do chale, né? E que ela tinha esse broche, e era esse broche que aparecia. Porque a gente pode usar com um broche assim, né? Posso colocar assim em volta de mim, prender do lado de cá, né? Prender aqui em cima, com broche também, tanto faz, né? Depois disso, vai aparecer no século XVIII na Rússia. Qual que é a questão aqui? Os soldados ingleses, teve a guerra, né, lá. Os soldados ingleses, quando voltaram para a Europa, trouxeram isso, porque lá faz frio de menos 40 graus. E como que eles conseguem sobreviver? Como eles conseguem se aquecer, né? E aí eles usavam muito essa lã.
e muito chale, né? Então, aí é a hora que traz para a Europa também, né? Porque esses soldados ingleses trazem esse chale para a Europa e aí dissemina pelo mundo. Veja, não existe uma história assim, começou aqui, em várias épocas da história, em todo momento, ele tem em vários lugares ao mesmo tempo, surge, simplesmente surge, né? Não é uma coisa que, eles inventaram o chale, aí o chale foi passando, não tem nada a ver, tá bom? Simplesmente ele tá em todo lugar, caiu aqui, espero que já tenha voltado, tá tudo bem. Se alguém pudesse me avisar se eu tô aqui presente, eu amaria, tá? Depois dessa história dos soldados ingleses trazerem, né, o chale para a Europa, o próximo relato vai ser da Josefina, esposa de Napoleão, que ela também usa. Porém, Napoleão proíbe, eu acho que eu não tô, não sei se eu tô. Ninguém me avisou, nada. Bom, Napoleão proíbe que qualquer coisa que venha da Inglaterra não pode entrar na França. Então, o que acontece? Muda-se a forma do chale. Então, o desenho. Eles não queriam perder o chale, porque era muito importante, era muito valioso para eles terem o chale. Então, o que acontece? Elas mudam o desenho do chale para dizer que é diferente, travando um pouco, mas dá para entender. Que bom, obrigada, viu, querida? Obrigada, não sei o que está acontecendo, porque aqui a internet é boa, não sei, mas vamos seguindo, né? Então, eles querem o chale, porque o chale se torne muito importante, mas não pode entrar vindo da Inglaterra. Com isso, o que acontece? Eles mudam o desenho do chale, o formato do chale. Deixa de ser da forma como os russos usavam para ser do jeito que eles inventaram lá, a moda da época. E elas usam também preso com broche, essas coisas, tá? Eu tenho toda uma cola aqui, né? Obviamente. Porque... aonde se encontra? Tem uma lenda linda. Olha só essa lenda, olha só. É uma lenda da manta de Brigitte. O que significa? Significa que o chale era uma ferramenta de trabalho das parteiras celtas. E por quê? Quando elas precisavam que a mulher tivesse mais força, elas colocavam um chale nos ombros da mulher, da parturiente, para que tivesse certeza de que o parto aconteceria de forma harmoniosa, que tudo ia acontecer. Então era uma ferramenta de trabalho. As parteiras, elas precisavam do chale, porque elas precisavam colocar o chale nos ombros da mulher que estava parindo, né? Para poder que esse chale ajudasse e que tudo ia correr certo. Se faltasse o chale, ia ter problema, né? Então, eu acho linda, achei linda essa história, né? Para que tudo tivesse um trabalho de parto importante, valioso, né? Aonde a gente encontra? Em Roma. Aí é que mistura mais ainda, vocês vão ver que é confuso falar que tá aonde apareceu, ninguém sabe onde apareceu, né? Pelo que eu entendi, veio pela necessidade mesmo, né? E o quanto ele é reconfortante, o quanto ele é importante, o quanto ele traz o prazer pra gente, eu vou explicar tudo, né? Então, Roma, tanto homens quanto mulheres usavam, né? Os incas, como eu já expliquei, na Rússia muito, e dessa lã bem, que era muito quente e muito aconchegante, assim, né? Para poder aquecer muito, que lá era muito frio. Na Europa, como eu já falei, na Europa a gente sabe que surgiu depois dessa guerra com a Rússia, né? Os países latinos aqui, a era pré-colombiana, todos esses países usam muito chale, né? De vários formatos também, mas eles usam muito chale. Então, é bem interessante. No México, tem a história também dos indígenas, né? Dos povos
originários ali americanos. Então teve um momento que eles não tinha mais como eles conviverem com os brancos, né? Eles não conseguiam mais conviver com os brancos. Então eles resolveram voltar para a floresta. E esse voltar para a floresta, voltar para o lar, né? Retorno ao lar é o termo que mais se usa. Eles usaram o xale como símbolo. Então as mulheres todas usavam o xale como símbolo, que significava o quê? Retorno ao lar, né? Retorno à floresta, retorno à mãe terra. E aí assim eles voltaram para a floresta, porque não tinha como conviver com os brancos ali naquela época, né? Bom, vocês não tem até hoje, né? Mas enfim, naquele momento chamou-se de retorno ao lar, né? Então, uma das representações muito fortes do xale é o retorno ao lar, né? Tô voltando para casa, né? É uma das sensações, do que o xale traz pra gente, tá? É muito forte esse símbolo da mãe, né? Porque ele acolhe, ele abraça, né? As ciganas também, nossa, ciganas usavam muito xale, né? Muitas vezes, e várias culturas, além de usar o xale no ombro, usavam o xale na cintura, e amarrado na cintura, que é uma possibilidade também, né? As ciganas têm uma questão muito forte com o elemento fogo, então dançar com o xale é uma representação do mistério e da magia do elemento fogo, né? Que vai trazer o quê? Vai trazer alegria, vai trazer sedução, né? Quando se dança com xale, eu tô agradecendo, né, a todo o universo, eu tô agradecendo a grande criação, né, de todo o poder que eu tenho. Qual o poder? O poder de ser mãe, o poder de cuidar, o poder de seduzir, de seduzir o homem que eu amo, né, porque é uma peça que deixa a mulher mais feminina, né? Mais sensual mesmo, né? Então a dança com xale, ela tem essa questão de agradecimento. Então eu agradeço, né? Eu agradeço por poder ter esse poder, né? Ter esse poder de cuidar, de nutrir, de abraçar, de acolher, né? E aí isso se mistura muito com essa questão do sagrado. Tem religiões também que usam até hoje, né? Tem religiões que usam aquele véuzinho na cabeça, né? Que ela cobre a cabeça toda enquanto ela tá no templo dela ali, que é uma forma também de mostrar respeito, uma forma de demonstrar respeito mesmo, né? Submissa a uma energia, Silvia, querida. A uma energia maior, né? Submissa a uma energia maior, a algo que é soberano, né? Que é a criação, né? Não sei se é o criador, eu não gosto muito de usar essa palavra, o criador. A criação, né? Algo que nos cria, que está acima de nós, né? Quando eu me cubro com xale, eu estou dizendo que eu me submeto a ele, né? Me submeto à vida, aceito a vida, né? É muito importante isso. No sagrado, qual que é a relação que a gente faz, né? Para que eu uso o xale? Eu uso o xale para me proteger, porque eu posso, ele é bonito, né? E aqui eu protejo, ó, o meu pescoço, eu posso proteger o meu pescoço e as minhas costas, né? Se eu misturar isso com a medicina chinesa, uau, porque é tudo que a gente precisa. A gente precisa muito proteger essa região, né? Então, por exemplo, mulheres que têm o cabelo comprido têm essa região mais protegida, mas mulheres com cabelo mais curto, como o meu tá agora, eu preciso bastante cuidar, porque numa mudança de tempo, né? Num golpe de vento muito forte, né? Se eu entrar numa diferença, golpe de temperatura, sabe? Choque de temperatura,
é muito importante eu estar com isso aqui coberto. Eu saber que eu tenho que cuidar dessa região, porque para eu não ficar doente, para eu me proteger. Então, para que eu uso? Eu uso para me proteger. Eu uso para me cuidar, porque se eu sei que eu tenho que proteger isso aqui para eu não ficar doente, é uma forma de me cuidar. Eu uso como se fosse uma colher. Sabe que essa semana, coincidentemente, né, esses últimos dias, eu vi um Reels aqui no Instagram ele falava de uma técnica para cachorro, né? Esse Reels provavelmente foi feito por conta da Copa dos Fogos, né? Ele é uma técnica com um chale, né? Um lenço grandão, e aí você amarrava de uma certa maneira lá, né? Que parecia um abraço no cachorro. Eu não sei o nome da técnica, tá bom? Eu só tô contando. Mas olha que interessante. Qual que é a indicação? Você amarra esse chale daquele jeito no cachorro, alguns minutos, 15, 20 minutos antes de começar os fogos, né? E quando isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele se acalme, como se ele estivesse recebendo um abraço. Aí ele fica mais calmo e ele não vai ficar tão nervoso na hora que os fogos começarem. Eu achei lindo isso, porque é isso, né? Então, por ser uma coisa que tá uma peça que ela tá na nossa história, na história da humanidade, desde a vida inteira, 3.000 antes de Cristo, né? Onde se tem relato, né? Mas parece que tem outros estudos que parece que a vida inteira tem o chale. Então, quando eu admito, né, eu usar uma peça que é tão antiga, né, eu admito usar uma peça que é tão antiga, de povos tão antigos, de pessoas tão antigas, que a gente vê em pessoas tão mais velhas, eu tô aceitando a minha ancestralidade, né? Então tem uma relação muito forte com a ancestralidade, uma relação muito forte de eu honrar a minha ancestralidade. A gente honrar a nossa ancestralidade é algo muito importante para a nossa vida, né? Por quê? Porque, claro que eu posso receber coisas que não são tão boas, né? Às vezes receber coisas que são ruins mesmo, né? Mas a força ela passar por aquilo também vem junto no pacote, né? A forma de você interpretar cada questão, cada dificuldade, ela também vem no pacote, né? Então eu gosto de dizer que eu sou o que eu sou porque alguém antes de mim abriu esse caminho, né? Se eu consigo ir no alto de uma montanha, é porque o piso antes, né? O chão antes ele foi aberto para mim, né? Ele foi permitido para mim que eu pisasse naquele chão mais fácil para que eu conseguisse chegar lá no alto da montanha. Então, se hoje a gente pode sonhar com muito mais coisas, é porque muita gente veio atrás de mim. Ela veio atrás de mim e abriu o caminho para que eu pudesse fazer, né? É sempre uma evolução. Então, quando eu acato usar isso aqui, acredito, uso como peça para mim, eu estou dizendo que eu aceito, que eu volto para casa. Eu estou dizendo... Me emocionei. Desculpa. Quando eu acato usar o chale, né? Eu tô dizendo que eu aceito, né? Que eu tô voltando para casa, que aqui é o meu lugar. É como se voltasse ao lar. E aí eles acreditam que como era um povo nômade, né? Aí esse pensamento vem lá daqueles povos dos indígenas, né? Lá da América do Norte, como eram nômades, eles acreditam que o lar não é um lugar, né? O lar não é um lugar. O lar é onde está o seu coração. Gente, acho que eu não estava pronta para voltar.
Desculpa. Então, o lar é onde está o seu coração, né? O lar é aonde... Então, não tem problema. Se eu tiver que sair daqui, eu saio daqui. Mas eu levo o lar dentro de mim, né? Porque é onde está aqui, onde eu estou de verdade, aonde está o meu coração. Esse lugar é o lar, né? Esse é o lugar do lar. E tudo isso representa muito o colo da mãe, né? Por que ela fala retorno, né? Então, tem até um livro que, poxa, eu vou colocar nos comentários depois, tá bom? Porque eu devia ter anotado aqui, eu não anotei, agora eu não vou me lembrar. Tem até um livro que fala muito sobre sobre essa questão do sagrado feminino, com Charlie, né? Ele explica bem isso tudo. Que é como se você voltasse, no momento que você voltasse, eu visto Charlie, eu retorno ao lar. No momento que eu volto, que eu me retorno comigo mesma, então fala o quê? Fala, se você esqueceu de quem é você, usa o Charlie. Se você esqueceu da alegria simples, né? Usa o Charlie. Né? Se você esqueceu da alegria imaterial, né? Que não são coisas, é amor, né? Se você esqueceu disso, usa o Charlie, né? Que ele vai te retornar para isso, ele vai te trazer de volta para sua casa, né? Para quem você é, para sua verdade, para sua ancestralidade, que é da onde vem a força da gente. A gente pode lapidar essa força, a gente pode cuidar dessa força. A gente pode aumentar, né? Aprender, mas a história, né? A nossa história, a força que vem lá da nossa ancestralidade, ela é nossa base. Ela é nossa base. Então, é muito importante a gente honrá-la. É muito importante a gente vesti-la. A nossa mãe, né? A nossa mãe física, né? Mas a nossa mãe espiritual, né, que é o que está em mim, né? Quem é a minha mãe? O que a minha mãe colocou em mim? É essa mãe que eu estou vestindo com Charlie? No meu caso, muito mesmo, porque foi ela que fez, né? Esse Charlie aqui, por exemplo, né? Olha aqui, vou tirar para vocês verem. Olha como ele é lindo. Ó, ele é degradê, tá vendo? Aqui é um vermelho mais claro e ele vai escurecendo. E aí embaixo ele é um vermelho bem mais forte, ó. Entendeu? Ele não é de uma lã muito grossa. Eu não quis porque eu queria poder usá-lo mais, né? E senão você só consegue usar... Eu tenho uma tia que tem um Charlie de uma lã bem forte, sabe? E aí é muito quente, só consegue usar nos dias de um frio muito grande. E eu queria poder usar mais. Então eu fiz com essa lã que ela é mais fina. Ele foi feito esse ano, até o dia que a minha mãe me entregou ele pronto. Eu postei uma foto até aqui no Instagram, no Story. E ele é lindo. Eu quis que ela fizesse também. Primeiro porque ela sabe fazer, né, como vocês estão vendo. E depois, a representação para mim era muito importante, que fosse um Charlie que minha mãe tivesse feito. Ela não tem um dela, né? Para eu pegar dela para mim. Então, eu pedi para que ela fizesse, né? Então, ele representa muito isso, né? Esse desejo do Charlie, né? Eles chamam de chamado também, né? Tem muitas mulheres que chamam essa questão do Charlie do chamado. Esse chamado do Charlie, ele veio para mim esse ano, quando eu fiquei doente, né? Então, foi muito importante ela fazer o Charlie para mim nesse momento, sabe? É algo que tá muito forte, assim, dentro do meu coração. É muito grande, olha, para vocês imaginarem, ele tem 2.300 metros.
para fazer o chale. Só que são 3 fios, né? Então ela não é um fio só essa lã. Essa lã são 3 fios mais finos. E ele então tem quase 7.000 metros de fio aqui. E isso envolve uma das lendas, né, do chale, que é o quê? A gente poder fios, sabe? Fios emaranhados, fios que vão fazendo desenho. Eu tiro os fios de um lugar emaranhado e vou tecendo e vou desenhando. Isso é independente se eu tô fazendo isso com uma lã e com crochê, como minha mãe fez, ou se eu vou fazer isso no tear, né? Ele é uma forma da gente... a frase que eu escrevi ontem foi assim: os fios de que é feito o chale são os filamentos que conectam todas as coisas em uma grande teia da vida, né? É como se fosse... Sabe quando a gente fala de fazer terapia e fala que é como se fosse a terapia é uma colcha de retalhos toda solta e a gente vai costurando, né, aquela colcha de retalhos. O chale tem essa mesma representação, porque são os fios das histórias da vida, são os fios da vida, do que a vida te traz, do que as coisas que aconteceram, da sua ancestralidade, do que você conquistou, do que você fez, né? E aí ele representa o hoje. Ele representa o hoje, o agora, né? Agora eu tô com esse emaranhado arrumadinho aqui, ó, tá? Não tá perdida, não tô perdida. Peguei todos esse emaranhado de fios, todas as histórias dessa vida, né? E fiz dele um chale, né? E fiz dele um desenho. Olha que desenho bonito, todo certinho, todo bonito, né? É isso. Eu acho lindo, né? Eu acho lindo. E por isso que eu quis fazer. Então, se em algum momento você sentir que talvez você esqueceu de você, né? Talvez você esqueceu a sorrir, né? O chale pode te ajudar. O chale pode te trazer de volta pro seu lar, que é o seu coração. É isso. Eu acho linda essa história toda, viu? E agradeço muito quem tá aqui comigo. Um beijo grande. Até a semana que vem, é semana de Natal, né? Eu não vou fazer, tá bom? Agora eu volto em janeiro, tá? Um beijo grande e até o ano que vem. Tchau.